E a gente vai receber agora diretamente da Austrália o nosso estimado colega, o Kim Paim. Uma salva de palmas para ele. Fala, Kim. E aí, senhores, como é que vocês estão? Boa tarde. Boa tarde aí para todo mundo no Brasil. Fala aí, Kim. O Kim é baiano, e é engenheiro. Aí um belo dia, Kim Paim falou, vou embora deste país. Chega pra mim. Quando foi isso aí, Kim? 2014 eu tomei a decisão de realmente, falei, não volto. E aí eu saí do Brasil só no ano seguinte, 2015, que foi ali, né, quando a Dilma venceu as eleições contra o Aécio em 2014. Isso, a Dilma... Naquele momento ali, eu vi que as coisas não iriam dar muito bem. Eu, inclusive, na época, trabalhava com um mercado que é bem interessante, de você meio que medir a temperatura da economia. Trabalhava em uma empresa grande aí, né, uma multinacional do ramo de papel e celulose. Fabrica muita caixa de papelão. E aí, se não tá vendendo caixa de papelão, é porque ninguém tá vendendo nada. Porque todo produto precisa de caixa de papelão. Verdade. E as vendas começaram a cair, etc. Falou, ó, vai dar ruim, viu, Brasil? E dito certo, né? O PT, meu Deus do céu. Aquele foi um momento terrível. Muita gente foi embora do Brasil naquele período lá da Dilma, tal. Foi uma recessão assustadora, porque o mundo não estava nesse momento e o Brasil estava por conta de tudo aquilo que aconteceu, Lava Jato, aquela coisa toda. Aí o Kim foi morar na Austrália. Sim. E lá está conversando com a gente. E de repente o Kim começou a ver dúvidas da internet, porque quando você mora num outro país, você evidentemente fica ligado com as outras pessoas. Matar a saudade. Com as outras pessoas para matar a saudade. E saiu alguma notícia que eu não sei qual é, e ele falou, pô, eu posso explicar isso aqui para as pessoas. E é um cara hoje que monta dossiês e é um cara que faz muito sucesso nas redes sociais. Exato. Eu estou mentindo, Kim? Ou é isso mesmo? Não sei se faz tanto sucesso assim. Tem o meu público lá que me assiste e tudo mais, mas eu pelo menos tento trazer algumas notícias, né, assim, de forma colocá-las às vezes em ordem cronológica, relembrar alguns fatos do passado, encaixando assim, né, esse quebra-cabeça para o pessoal pelo menos conseguir tentar entender. Até, sei lá, recentemente eu paro aqui para pensar, o penúltimo dossiê que eu fiz, inclusive foi no final de semana, após o Lula falar sobre a questão dos sequestradores, do Abílio Diniz. Foi um caso que pelo menos eu nem sabia que aquilo tinha existido. Então eu sentei, fui pesquisar, comecei a achar um monte de informação e aí eu saio organizando, né, para contar para as pessoas. Aconteceu em 89, eu nasci em 91. E aí, quanto mais você cava, mais informação você acha, e você começa a contemporaneizar, trazer as notícias que estão acontecendo no Brasil, no mundo, né, os eventos, e você vai contando essa história para a população como um todo. Muito bem. E faz sucesso, né, o que ele fala. Muito bem. No Twitter, principalmente. Já que você citou o Lula, tem aqui, tá na pauta. Lula e as drogas. O que eu fiz? Igual você. Fui pesquisar no Google Notícia. Lula quer liberar as drogas, novo ataque bolsonarista e ao PT. E aí tem outra notícia. Preso na Hungria, Escobar brasileiro cita Lula. Qual dessas notícias tem a ver com o seu dossiê sobre Lula e as drogas? Então, assim, sobre Lula e as drogas, especificamente, eu não comentei. Agora, tem o jornalista que eu realmente considero talvez o melhor jornalista investigativo do Brasil hoje, é o Leonardo Coutinho. Ele é jornalista, já escreveu na maior parte dos jornais, escreveu na Veja no passado. Hoje ele trabalha mais, assim, estudando mesmo, acho que está terminando o doutorado dele. Ele conta, assim, algo bem interessante, que até envolve a questão do Abílio Diniz, que um dos sequestradores da época era um chileno, e aí a coisa foi avançando, etc. Pediram para ver se soltava o cara, isso, aquilo, outro. E aí, depois os anos se passaram, o cara ficou lá no Carandiru na época e dividiu, inclusive, uma cela com o Marcola. E ficou se sabendo depois que, inclusive, os conhecimentos que essa turma tinha para passar para frente, nessa turma ligados aos movimentos de esquerda, criaram todo esse arcabouço, né, de ideias sensacionais que levaram à fundação do PCC no Brasil. E o Leonardo Coutinho escreve sobre isso, sobre diversos pontos. E quando você olha assim como a esquerda como um todo, na América Latina, ele até escreveu uma coluna recente, até na Gazeta do Povo. O Leonardo Coutinho é um cara sensacional, onde ele explica como está começando a ficar esquisito a relação entre a esquerda latino-americana, inclusive com questão ligadas a tráfico de drogas, narcotráfico. Ele faz alguma análise de alguns governos, inclusive do passado, ele cita situação assim, bem pertinente de cada país. Então, assim, é uma situação
que, por mais que eu creia que a maior parte dos partidos possa às vezes não falar nem de forma muito aberta, quando você olha os militantes, você vê que pelo menos as pautas da descriminalização, elas sempre estão ali no centro do debate. Não, temos que descriminalizar, a política atual de drogas não resolve muita coisa, está muito repressiva, né? A polícia está muito truculenta, tem que ver aqui os meninos, rapaz, pobre coitado, estava ali só fazendo uma coisinha outra, né? Motivo para estar preso. Então, assim, é uma coisa que eu acho que não dá para negar, né? Que a esquerda, ela vê que a sociedade ainda está muito, não sei, muito preconceituosa, né? Acho que eles querem uma sociedade um pouco mais livre, pelo menos nesse âmbito aí das drogas. Mas você vê, por exemplo, que nem na Colômbia agora ganhou o Petro lá, que é da esquerda, ele foi guerrilheiro. Guerrilheiro M19. Foi do M19. Isso. Ele falou que não vai fazer mais a extradição. Ou ele pensa em votar lá, lógico, lá ele tem que entrar na Câmara e tal. Tirar tudo que tá preso. Exatamente. E fazer a extradição, que o México e a Colômbia também tem esse acordo com os Estados Unidos, que o cara que é preso lá, ele pode ser extraditado para os Estados Unidos. Mas aí eu te pergunto, a soberania é da Colômbia. A Colômbia pode decidir se tem extradição ou não, porque senão a gente vai entrar naquela história lá. Fica se metendo. Exatamente, vai ficar se metendo. Nosso. E a Colômbia é o maior produtor do mundo de cocaína. E os Estados Unidos é o maior consumidor. É um business. É isso, Samidana? Exatamente. É business. Que rende muito, inclusive. Você toma uma decisão. Como sociedade, você fala, ó, tem o ponto positivo e negativo. E cada país tem sua soberania. É óbvio que os outros países podem retalhar, falando, ó, isso eu não topo ou isso eu topo. Como a gente vê com a Rússia. A Rússia tá com as sanções mais ou menos, né? Tem países negociando com ela, enfim. Muito bem. O Ki, a gente parece que você tá fora de sync. Tá fora de sync? E eu vou fazer o quê? Eu vou falar do que? Vamos lá. Vamos ver se... Sigo vocês de boa. Pode. Posso fazer uma pergunta pra ele, então? Pois não. Não, o que você acha dessa... perdão. Desculpa, que eu acabei me alongando aqui com o Sam. O que você acha disso aí da Colômbia? Cara, a Colômbia eu olho com muito temor, por diversas razões, até puxando aí o final que você me fala sobre a questão da Rússia, etc. Eu venho aí observando, principalmente por parte do mercado financeiro, o avanço aí de várias políticas, sempre aí, né, através dessas políticas ligadas ao ESG, que não, temos que abraçar um mundo verde, isso, aquilo, outro. O Gustavo Petro, que venceu, além de prometer que vai trabalhar aí no controle de armas, ele também fala muito numa transição energética. No momento que o mundo está lidando aí com problema de commodities, falta de combustíveis, aumento do preço aí de energia, ele fala, não vamos utilizar combustíveis fósseis, isso, aquilo, outro. Ele também está fazendo aí uma espécie de comissão, vai ser uma espécie de comissão da verdade, que aconteceu aqui na época do PT, só que lá na Colômbia, né? O nome é um pouco diferente, mas vai ver aqui o que foi que aconteceu no passado, também já tiveram algumas conversas que não, tem que ver aqui o que os políticos anteriores fizeram, né? Às vezes a gente vai ter que julgar eles, quem sabe até prender. Então vem com um discurso assim, bem duro, bem revolucionário, falando que vai mexer aí nesse capitalismo aí que vem tomando conta da América Latina, que as coisas não estão muito boas. Então eu vejo realmente assim como um cara que vem para fazer revolução, não vem para brincadeira, vem realmente para fazer um governo de esquerda para valer. Não tem meio termo, não tem moderação. Boa, posso fazer a pergunta agora? Tá esquisito o mundo, hein? Pois não, Gordão. Fala aí, Kim, beleza? Vou fazer uma pergunta pra você. Beleza, mano, você tá mandando muito bem. Cara, o Deltan Dallagnol sinalizou aí num eventual apoio a Jair Bolsonaro. A gente viu que ele teve várias críticas, disse que o Bolsonaro não cumpriu o discurso de campanha, que o presidente se distanciou do combate à corrupção, e agora ele deu essa sinalizada aí. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Ele vir a público falar sobre isso. Você acha que é porque, como o Moro saiu da disputa, ele vem como coerência, como as pessoas que a gente sabe que são mais para a direita, mas estão se isentando e falando, vou votar nulo. E ele, como uma pessoa coerente que se diz a favor do Brasil, sabe que seria, obviamente, num eventual segundo turno Lula-Bolsonaro, né, não colocar o bandido de volta à cena do crime. Você acha que foi isso? Você acha que... o que o Deltan Dallagnol está fazendo, sinalizando esse apoio ao presidente no eventual segundo turno? Morgado, eu acho que a gente está, conforme nós nos aproximamos das eleições, eu acho que esse clima aí de Fla-Flu, ele tem uma tendência a se intensificar e as pessoas vão ter que tomar algum lado.
eu acho que vão ter que tomar um lado, ou então você não vai ter lado nenhum, mas algum lado você vai ter e só tem esses dois lados. A terceira via, a própria grande imprensa já fala que acabou, não tem mais para onde correr. E o Deltan Dallagnol vai fazer o quê? Vai ficar perdido? Vai ficar no meio do nada? Ele sabe que, tá claro, que qualquer um dos dois lados pode atrair um pouco de votos, né? Um certo curral eleitoral, né? Uma transferência de votos, tanto Lula quanto Bolsonaro. Agora, ele colar a imagem do Lula não tem condição, né? Então é tentar apelar para o bolsonarismo, né? Falar, não, vou combater a corrupção, temos aqui alguns valores em comum, né? Pelo menos é menos pior do que o governo Lula. O Lula não dá de jeito nenhum, mas eu não vejo o Deltan tentando manter coerência nem nada. Até porque o Deltinha, né? Gosto de chamar ele assim, ele é bem conhecido pelo aquele momento que ele diz, temos que vir aqui para nos descolarmos de Bolsonaro sem perder o apoio dos seus apoiadores. Então, um cara que já falou isso no passado tem coerência, né? É ano eleitoral, então ele está fazendo o aceno dele, pensando aí em conseguir um carguinho na Câmara. Ô, Kim, e falando da eleição do Brasil, eu anotei alguns pontos aqui que você estava falando da questão de direita ou esquerda. A gente tem aqui, por exemplo, se você falasse há 10 anos atrás da questão do Teatro das Tesouras, PT, PSDB, aí você era maluco. Eu já disse, eu falava desde 67, porra. Aí você fala também da questão dos presos do narcotráfico, junto com também o Foro de São Paulo, que aí você também era maluco. A questão de toda a ditadura começar com o desarmamento também, você era maluco. Hoje se provou tudo isso, que é a questão do lado da esquerda. Qual seria a melhor estratégia do Bolsonaro? É evidenciar essas coisas? Você acha que ele está demorando muito porque ele está batendo mais, centralizando mais no Lula? Qual seria a melhor estratégia do Bolsonaro para tentar levar essa eleição? Eu acho que não tem uma estratégia perfeita, mas eu acho que evidenciar algumas coisas é um caminho importante, mas conforme eu vou vendo assim, algumas situações, eu principalmente tento assim, olhar para aquele eleitor indeciso. Eu vejo que o eleitor indeciso, às vezes, ele nem está muito preocupado com isso. Por mais que eu acho que deva ser uma preocupação, às vezes o pessoal está muito preocupado com a questão econômica. É algo inegável, né? A inflação aí está batendo na porta e não é só do Brasil, é do mundo todo, conforme a gente vai falando. Eu acho que Bolsonaro, ele tem que ser o que ele foi no passado, o que ele continua sendo, né? Bolsonaro, se você for parar para ver, ele é um político que tem convicções. Você pode não gostar dele, assim como é o Lula também. Você vê que tanto o Lula quanto o Bolsonaro, normalmente, a maior parte do tempo, né, eles falam realmente o que eles concordam. A campanha do Lula agora que está falando, não pode falar de aborto, Lula. Se você falar que você apoia, pega meio mal, né? Se você falar que é questão de saúde pública, pô, Lula, você falar que Bolsonaro não gosta de gente, ele gosta de polícia, isso pega mal. Então, não seja tão sincero. Já Bolsonaro não, ele continua falando, a imprensa fala que ele é autoritário, que é isso, que é aquilo, outro. Agora, eu acho que nessa eleição, o critério econômico, ele vai pegar. Isso aí é uma coisa que acho que não tem para onde correr. Eu tenho uma dúvida para o Kim. Tudo bom, Kim? E aí, Marco? Tem uma reportagem... Eu acho também, eu concordo com você. E acho também que o escurinho da urna é que determina. Exatamente. Eu acho. Agora... Pois não. Não, eu queria saber se o Kim acha que a pauta do ativismo judicial vai entrar no debate eleitoral. No seguinte sentido, calma lá. Qual pauta? Do ativismo judicial. Pelo seguinte, o senador Eduardo Girão criticou nessa quinta-feira, faz um tempinho, a ida de Portugal de um grupo de magistrados para participar de um evento com gastos que foram financiados por empresas que têm demandas judiciais no Supremo Tribunal Federal que ultrapassam 8 bilhões de reais. E ele fala também da participação lá atrás do Luiz Roberto Barroso num evento na Universidade do Texas denominado Livrando-se de um Presidente. Então, quer dizer, o pessoal já, assim, não tem mais nem máscara. As máscaras caíram e os ministros eles estão agindo politicamente. Você acha que isso vai ter uma influência no debate eleitoral efetivamente? Eu imagino que sim. Marco, eu acho que a influência que vai ter, a influência que vem tendo, eu acho que a maior parte do tempo é mais uma pauta que ela tem uma certa repercussão dentro da direita. Eu acho que a questão, se você tentar ampliar um pouco mais do ativismo judicial, pelo menos do que eu venho observando das discussões na esquerda e na tal terceira via, os outros lados estão falando sobre questões de reforma no judiciário. Inclusive, estava lá na prévia do programa do PT, uma possível reforma no judiciário. O Deltan Dallagnol postou algumas coisas, alguns perfis verificados até falando, reforma no judiciário já. Eu acho que isso daí, se alguém tentar assinar, fazer um aceno, falar, não, temos que discutir algum tipo de reforma, eu acho que isso pode ter algum peso. Mas do restante, acho que é a discussão que já vem tendo aí nos últimos anos.
Acho que não tem nenhum fato muito novo, né? Tem um evento, outro, o pessoal reclama, rede social, notícia, mas não acho que vai ter um peso. Para mim, o peso realmente dessa eleição vai ser a questão econômica. É isso aí. Se olhar assim, é o brasileiro, o afegão médio, questão econômica. Supermercado. É e muita bravata também. Sim. Nessa época é tudo... Muita gravata. Por exemplo, o Lula falou que vai ter a quarentena. Quarentena fiscal. Quarentena fiscal, que vai mexer ali. Porque precisa agradar muita gente. O Brasil é uma paróquia muito difícil de se agradar. Então, mas... Por isso que pegaram o dinheiro da Petrobras, das grandes, e agradou todo mundo. Mas, é isso aí. O único jeito de agradar a turma é com muita distribuição. É lógico. Não é? Todo mundo participar do jogo. Uma para Deus, outra para o diabo. É assim que funciona, meu amor. Você acha que a ideologia... Não. É que tem coisa que tem ideologia. Acho que o Kim vai concordar comigo. Tem coisa que é bravata, tem coisa que o cara tá falando. Olha, eu vou cometer esse suicídio nacional. A quarentena fiscal é suicídio nacional. Isso. Sim, mas não sei porque que ele... Não sei também porque talvez o Paim tenha... Não sei porque ele falou o negócio de classe média, porque ele tá batendo na classe média. Não entendo também isso do Lula. É perder voto, não é isso, o Kim? Eu acho que é perder voto. Eu acho que é perder voto. Para mim, além da questão econômica, a única pauta, Emílio, que eu consigo ver que tem peso, que o brasileiro, ele pensa, é na família. É questão familiar. É você mostrar quem está preocupado com a família. E eu também, assim, venho conversando com algumas pessoas, e eu tenho um privilégio de conversar com muita gente mesmo. Minha irmã ontem me mandou um vídeo de um motorista de ônibus, que ela pegou ônibus aí em São Paulo. O cara assistia meu vídeo, falou que ia deixando o bigode crescer, vai ficar parecido comigo. Eu falei, bonito não vai ficar, mas pelo menos a moda do bigode vai à frente. Style, e bigode aí, style. Pois é, e aí a questão seguinte que eu converso com as pessoas, e eu vejo assim, por mais que às vezes falte um dinheiro, falte alguma coisa, existe a preocupação com a família, com a unidade familiar. E eu vi muitos relatos das pessoas falando o seguinte, que quando a pandemia chegou, as famílias começaram a perceber que tinha uma coisa meio estranha, porque, sei lá, às vezes o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, não tem tempo quando chega em casa para sentar, conversar com os filhos, e conforme veio a pandemia, todo mundo ficou em casa e começou a ficar aquele clima assim meio complicado, né? O pai começou a conversar um pouco mais com o filho, começou a ficar um pouco preocupado. Pô, meu filho, o que você tá aprendendo aqui na escola? Umas ideias assim meio tortas. O cara fala, pô, não é isso aqui que eu te ensinei em casa. Às vezes gera aquela dificuldade no sentar, todo mundo no celular, né? Um fazendo uma coisa, outro fazendo outra. Então, eu acho assim que a questão da família também, ela pode ter um peso, pode ter uma importância. O candidato tem que fazer um aceno para falar, cara, a gente também aqui tem que pensar na unidade familiar. Tentar aqui reunir mais uma vez as famílias, tentar desenvolver essa pauta da educação. Eu acho que isso também pode ter um peso agora nas eleições de 2022, ao lado da questão econômica. A ideologia vai ter aquela parcela, óbvio, mas a economia de disparado, eu acho que a pauta da família, ela vai também bater na porta. Mas é que são duas propostas muito do extremo, né? Uma é banheiro transexual, sei lá como é que chama, banheiro não sei o quê, e a outra é educação militar. Elas não ficam, né? É um negócio assim, não conversa. É muito laica, né? E o cara que é o afegão médio, ele se assusta para onde ele fala, pra onde eu vou? Até aproveitando, desculpa, Alba, sobre o que você falou agora, o vice para você, meu querido pai, influencia. A gente tem o Alckmin com o Lula e parece que agora o Braga Neto é o vice do Bolsonaro. E aí estão falando que o Centrão não é muito legal, porque ele é um cara mais militar. Qual é a sua opinião? Eu acho que não acho que influencie tanto o vice. Eu acho que o vice coloca ali, tanto a esquerda quanto a direita, no fim, você para olhar, as pessoas dizem, cara, o vice tá ali para ajudar a compor alguma coisa, olhando a forma de governar, mas no fim do dia o cara que vai votar, ele vai votar ou no Lula e ele vai votar no Bolsonaro. Bolsonaro coloca aí uma vice-mulher para tentar quebrar a rejeição. Cara, vai ser o Bolsonaro. Ninguém vai votar em Bolsonaro por causa do vice. Todo mundo sabe que é o Lula, todo mundo sabe que é o Bolsonaro. Né? E tem gente que parece que ainda está em dúvida, né? Será que realmente é o Lula, não é? Né? Será que o Lula mudou? Será que o Bolsonaro? Não sei. Mas vai ser o Lula, vai ser Bolsonaro. Mas calma lá. Essa história do recentemente, vice, eu não acredito muito, não. Mas não esqueça do Michelzinho, hein? E agora saiu uma notícia recente aqui. O Lula falou que o Alckmin vai ser um cara presente no governo. Vai apitar em Vocês querem discutir com a notícia? Não é discutir com a notícia. Não, é que a notícia... Qualquer coisa. O Lula tá falando que tudo. o Alckmin,
Vai estar na economia, inclusive. Vai. Quando era governador, ele era tão presente. Ele e o Mourão. Então, bom dia. Ele e o Mourão. Bom dia. Vou mandar pra caramba. O Alckmin não foi uma o Lula jogada. deixa alguém mandar? Lógico que deixa. Deu uma rasteira na Dilma. Porra, deu o Lula dá rasteira em todo mundo. Não, é quem ele quer. O Lula é o camisa 10, mas ele quer... O Lula é quem ele quer. Não vem não, Zuzu. Não tá vem aqui. querer mudar aqui, não. Tá aqui. O que você acha, Kim? Deixa o Kim. Não, o Alckmin até pode participar de um governo Lula. Pode participar. Agora, eleitoralmente falando, eu vou votar no Lula porque o Alckmin é o vice, sei lá, talvez aí alguém em São Paulo e a turma do PSDB, né? Votar aí, pô, o Alckmin é brother, né? Daqui da galera. Mudou de partido, mas continua sendo tucano. Inclusive, o Lula vem fazendo acenos, né? Vem conversando, né, nos bastidores, até com o próprio Fernando Henrique Cardoso. E a própria imprensa aí que o Zuckerman vem citando, a grande imprensa brasileira, falou que já tá tudo certo. O Fernando Henrique Cardoso, ele vai fazer o aceno pro Lula, só tá esperando o momento ideal, né? Isso aí saiu, deve ter mais ou menos um mês, na coluna de um jornalista relativamente famoso aí da imprensa. Mas você sabe qual é o problema que eu acho de político agora? Qual será? É que tudo fica guardado, cara. Se você pegar... Como assim? Fica guardado. Fica documentado. Se você pegar o calcinha apertada. O calcinha apertada, se fosse numa outra época, você não ia ver ele em Miami. É verdade. Você não ia ver a ele exposição, de né? Tudo, a exposição é muito grande. Se não tivesse esta porcaria, por isso que eu tenho que Graças a acabar Deus. com Não é nada. Graças a isso a gente sabe quem é quem. O irmão. Geraldo Alckmin, ele podia vir com esse discurso, você não tinha como mostrar o que ele falava, entendeu? Você não tinha como pegar o vídeo, mostrar. Isso. Quer ver um exemplo? Olha lá. A gente falou ontem, o Calil, né, que é o cara que tá concorrendo Gargamel. lá com o nosso querido Zema. Porra, ele meteu o pau no PT de uma forma absurda. Aí pegaram todos os vídeos do cara e falou agora, e aí, irmão, qual que é o rolê? Entendeu? Mas é por isso que a turma quer controlar. As pessoas se importam, mas os caras não estão nem aí. Eu sei, mas agora a por isso que é população bom. tá ligada. Exato, por isso que é bom. Será? E por isso que os caras estão querendo entrar aqui, ó. Ciro Games. Controlar isso aí. Supremos, Quer controlar. o poder quer entrar Lula aqui verso. para controlar exatamente isso. Então, meu amigo, estamos nessa. É isso, Kim. E o Kim também fica É isso aí. Monitorando. Os dossiês do Kim Muito servem bom. para isso. É muito bom. É isso aí, Kim. Para dar um bisu, pra gente olhar, tem muita coisa interessante na imprensa que você vê, até a própria imprensa, ela acaba, sabe, se desmentindo, que você fala, cara, o que é que tá acontecendo? Olha o que você falava, às vezes há 4 meses atrás, o jornalista, o cara às vezes picava o pau em Lula, agora tá basicamente sentando no colo, saindo no tapa com Alckmin para ver até se o Lula fala, não, me nomeia aqui para ser se sou vice, se sou o ministro da comunicação. Coisa assim absurda. Você vê assim, cara, olha tudo que foi noticiado no passado e como vocês estão comentando. Digo assim, vocês, o jornalista, beleza, as pessoas podem mudar de opinião. Agora tem coisa que virou assim um cavalo de pau. O cara, ele brigava, colocava como se fosse o maior inimigo do Brasil e agora não, aqui é um democrata, não, as coisas mudaram, isso, aquilo, outro. Então assim, é difícil de você levar a sério, né? Uma coisa é você mudar uma outra opinião, falar, pô, revi sobre isso. Mas você mudar totalmente da água pro vinho, 180 graus, aí não dá. É isso aí. Kim, queria agradecer sua participação aqui, sempre muito bacana. Ó, você tem lá o @Kim Paim, Kim com K, Kim Paim, diretamente da Austrália. Ele tá, sei lá, é 3 horas da manhã na Austrália agora. 12 sempre elegante, esse 12, bigode 24 que é uma agora. tradição e um clássico. Tem muitos seguidores aí acompanhando ele. Ele sempre dá uma colher de chá aqui pra gente. Obrigado, viu, Kim, pela conversa aqui com a gente. Valeu, galera. E valeu aí pela sua participação. Sempre é um prazer receber você aqui e mandar um abraço. Mandar um abraço pros baianos aí. Para todos os baianos acompanhando a programação da Jovem Pan. E o nosso baiano australiano. É isso aí. Essa feira. Obrigado, Kim. Um abração para você.